pontos que ele levantou, né? E o que é mais interessante é assim, né, que de tudo que o professor Pinheiro colocou, a gente pode aproveitar para discutir a questão de planejamento de longo prazo, né? Essa é a ideia central. A ideia central é como se tenta fazer planejamento de longo prazo de diversas formas, não apenas escrever no documento plano nacional disso ou daquilo, mas também um mecanismo muito utilizado pelos governos dos anos 90 para cá, foi colocar na Constituição noções de planejamento de longo prazo, né, que o Pinheiro chama de política de Estado. Né? O que ele chama de política de Estado, eu chamo de planejamento de longo prazo, porque eu acho que é a mesma coisa, porque são visões diferentes sobre a mesma coisa, mas eu chamaria de planejamento de longo prazo. Não, Lucinda, não estou vendo aqui não, para mim não está aparecendo. Com relação àqueles 2 vídeos que eu passei, né, aquele maio de 68, né, que é a eleição do Sarney, era justamente para a gente tentar comparar o documento do Sarney, a fala do Sarney de 68, né, e o documento do GTDN que eu coloquei para vocês é de 1959. Então, a ideia era que vocês conseguissem comparar assim, se de um lado você tem o Celso Furtado defendendo a ideia de industrialização para o Nordeste, né, e quando o Celso Furtado faz o plano dele, ele queria deslocar toda a produção agrícola para a faixa de terra úmida do Maranhão. Então, toda a produção agrícola ficaria de responsabilidade do Maranhão, e os demais estados nordestinos se ocupariam com produção industrial. Né? Aí eu comentei com vocês, né, que ele só esqueceu de combinar isso com José Sarney lá no Maranhão, que também queria transformar o Maranhão num estado industrial e não num estado agrícola. Né? Enfim, né, então, isso tudo está dentro de um contexto, né, que é o contexto de abandono da agricultura na região nordeste do Brasil, que começou com a seca de 77, 79 e foi pelo menos até a fundação da Embrapa em 1979, ou um pouco antes, né, termina com a criação do FINO, que é o Fundo de Financiamento do Nordeste, que é quando é criado um fundo para financiar a industrialização do Nordeste na década de 60, e esse fundo acaba sendo utilizado para financiar também a agricultura. Então, se vocês derem uma lida nos meus 2 textos, Projeto Pompeu Sinibu e um Projeto Autônomo de Colonização, vocês vão entender bem exatamente isso que eu estou explicando. Bom, mas vamos aqui para o texto para discussão 2774, né, que é esse texto aqui que foi discutido lá dentro do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né, é um instituto que pertence ao governo federal, né, e que é um instituto que é responsável pela área de planejamento, né, instituto que assessora o Ministério do Planejamento do Brasil, é o IPEA. Pronto, Lucinda, Lucinda, tem como dar uma ampliadinha no texto, no tamanho aumentar o tamanho, tem? Isso, um pouquinho mais se der. Acho que aí tá bom, pronto. Volta só lá para o começo, aqui, para a página anterior. Aí, pronto, aí. Isso, aí. Sobe mais, sobe. Sobe um pouquinho. Pronto, aí. O José Celso Cardoso Júnior e o Cláudio Alexandre Navarro, né? Vamos ver quem são eles. Desce, como é que eu falo? Sobe, vocês, um pouquinho para a gente ver aqui quem são eles. Pronto, aqui. Não aí onde tem a nota de rodapé. Técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, que é o 2, e o 3, Analista de Planejamento e Orçamento na Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, 3, o especialista aí que está no número 3, eu não sei se é o Cláudio,
Ele foi analista de planejamento e orçamento da Secretaria do Programa de Aceleração do PAC, do Ministério do Planejamento, o 3 aí, que é o... Sobe de novo, Luciano, só para a gente ver o nome dele, desse 3. É o Cláudio Alexandre Navarro, isso. Cláudio Alexandre Navarro foi um dos técnicos responsáveis pela implantação do PAC, né? Pronto, pode descer agora. Pode descer. Isso. Pode descer. Aliás, né? Aqui está subindo. Mas se não, pode mais um pouco. Pode ir, isso, pode ir. Continua. Passa essa parte da apresentação. Introdução. Pronto, pode deixar aí a introdução, né? Ele coloca assim: a retomada do protagonismo estatal e do planejamento governamental no Brasil nos anos 2000 em contexto democrático. Então, vejam só, né? Logo na introdução ele diz que o PAC representa a retomada do protagonismo estatal e do planejamento governamental. Então, o protagonismo estatal significa o Estado à frente da tarefa de planejamento da economia brasileira. Então, a ideia do PAC é isso, é estabelecer o protagonismo do Estado à frente da economia brasileira. Pronto. Pode continuar, Lucina. Continuar isso. Pode continuar, pode ir. Eu quero mais para frente. Pode, isso. Pode mais, eu quero trabalhar mais com as tabelas, com os gráficos. Pronto, aí. Breves considerações sobre o contexto histórico e de formulação e implementação do PAC, né? Bom, o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, ele começou a ser implementado em 2008, né? 2008, após o surgimento, né, da crise imobiliária americana em 2007. Então, em 2008, ele começou, de fato, a ser implementado. Mas eles costumam dizer que o PAC já vinha sendo pensado desde 2007. Eles não aceitam dizer que o PAC surgiu como resposta à crise imobiliária americana, porque de 2007. Porque dizer isso significa dizer que eles fizeram de improviso em resposta a uma crise internacional, né? E eles não admitem muito isso, então eles não dizem que o PAC é de 2008, eles dizem que o PAC é de 2007, que foi quando o PAC foi feito, eles não sabiam que ia estourar aquela bolha, né, de crescimento da economia americana, do setor imobiliário. Pode passar, Lucinda. Pronto, vamos aqui para o primeiro gráfico, né? Então, assim, aqui esse texto ele faz uma análise da implantação do PAC. Ele faz é um relatório sobre a implantação do PAC. Aí ele começa mostrando as taxas anuais do PIB, né, Produto Interno Bruto. Cinda, só mais um pouquinho, para eu ver o gráfico melhor, só mais, não, contrário do que eu falei. Isso, pronto, aí, pronto. Gráfico 1, taxas anuais do PIB Brasil de 95 a 2014. Né? 2014 é o final do governo, não é o final, né, já do governo da presidente Dilma, ou é o começo, né, da presidente Dilma, não, 2013 é o começo do governo da presidente Dilma, né, 2014. Então, ele mostra aí taxas de crescimento do PIB, né, e aí o PIB vem crescendo, né, e ele quer mostrar o seguinte, que em 2007, né, que a partir de 2007,
o PIB passou a crescer mais por influência do PAC. Vejam aí, observem aí o ano de 2007, como o PIB vai de 6,1 5,2, depois dá uma guinada de 7,5 e depois, a partir de 2000 e... Não é isso não, gente, desculpa. Eu estou confundindo. Ele está mostrando é o seguinte, a partir de 2004, né, que é quando acontece o governo do presidente Lula, o PIB começa a crescer a partir de 2004. Então, vai crescendo, 2004, 2005 cai um pouquinho, mas se recupera. A gente tem que sempre que olhar a tendência do PIB, porque sempre oscila, mas se você passar uma linha de tendência, se você passar a linha de tendência de 2004, vai de 2004 até 2010, que é o pico, né, de crescimento. Então, a ideia dele é mostrar o impacto do PAC sobre o crescimento do PIB. Depois, quando estoura a bolha de crescimento americano, né, que é em 2007, nós vamos sentir os efeitos em 2009, quando o PIB tem crescimento negativo de 0,3, né? Então, o efeito aqui, esse 0,3 é o efeito da crise americana, né? Mas depois, em 2010, tem um crescimento de 7,5, né? E tal, resiste aí à crise de 2009, mas depois de 2010, vocês podem observar a tendência de queda, né? Então, 2010 teve esse crescimento aí, porque eles aceleraram as obras do PAC, e mais também mais do que isso, né? Não foi só o PAC, eles tomaram uma série de iniciativas de natureza liberal, né? De natureza bem capitalista, vamos dizer assim, né? Que foram todas aquelas desonerações fiscais, né? Ou seja, eliminação de carga tributária para uma série de empresas, né, que foram desoneradas, e aí puderam, essas empresas com menos encargos fiscais, puderam investir em produção. Então, além das obras do PAC, né, que foram aceleradas, teve também essas medidas bem liberais, que são as desonerações fiscais. Mas o problema é que, no contexto de uma crise econômica, não tem como evitar. Por mais que você desonere folha de pagamento, não é folha de pagamento, também, né? Também. Folha de pagamento eu acho que não chegou a desonerar, não, né? Eu acho que, eu não me recordo, mas eu sei que houve muita desoneração fiscal de carga tributária, principalmente IPI, né, e ICMS, que colaborou, né, para evitar que as empresas colapsassem, né? Bom, enfim, mas mesmo assim vocês podem observar que a tendência foi de queda em 2014, né, se chegou a 1,8, porque entenda uma coisa, gente, nenhuma economia é autossuficiente, todas as economias dependem de outras, existe uma rede, é o chamado comércio internacional, né, nenhum país é uma ilha, nenhuma economia também é uma ilha. Quando ela tenta né, se isolar, a tendência dela é ir à bancarrota, certo? Então, expliquei esse gráfico. Vamos para o próximo, Luciano, por gentileza. Só explicando, gente, que a aula de hoje, o exercício é esse, de análise de gráficos, né, e dos dados relativos do PAC. Bom, gráfico 2, taxas, agora vamos para as taxas anuais de inflação. Ele começa de 99, mas o foco aqui, sem dúvida, acabou minha água, o foco aqui, sem dúvida, o ano de 2004, né, que é quando começa a gestão Lula. Então, vejam só, né, que ele pega de 2004, né, começa a gestão Lula, né, e aí ele pega 7,5, aí cai 5,7, 2005, 3,1, menor queda de inflação. Depois quando é implementado o PAC em 2008, 2007, a taxa
de inflação, ela se mantém estável, né? Ela se mantém numa média em 6, né, 6 pontos, então ela se mantém estável. Ela nem cai mais, mas também não sobe, né, a taxa de inflação a partir da implantação do PAC, olhando por esse lado, né. Olhando por outro lado, a taxa de inflação já vinha em queda desde 2002, né? Então, também, mas o que ele quer dizer é assim, olha, com a implantação do PAC em 2007, vejam como estagnou a taxa de inflação, né? Como é que se faz, o que provoca a estagnação da taxa de inflação, né? Vamos imaginar que o PAC, durante o PAC é feita uma rodovia federal, né, ou uma rodovia estadual, que permite transportar mercadorias de maneira mais rápidas, né, mais rápidas e mais eficiente. Você diminui o chamado custo Brasil. O caminhão não quebra, gasta menos diesel, tudo porque o governo teve a ideia de fazer uma estrada boa. Então, o caminhão não quebra, gasta menos diesel. Logo, qual é a consequência sobre o produto que é transportado? O produto fica mais em conta. Então, isso daí tem um impacto sobre a taxa de inflação. Outras medidas também, né, que o governo acaba fazendo, por exemplo, o governo faz hospitais, né, então cria um hospital público. Um hospital público passa a, de certo modo, se for bom, né, concorrer com o hospital particular, ou faz uma universidade federal que passa a concorrer com uma universidade particular. Então, a universidade particular, para ela conseguir alunos, ela tem que baixar o valor da matrícula, porque do lado tem uma concorrente federal, né? O hospital particular tem que baixar um pouco o seu valor, né? As operadoras de plano de saúde têm que baixar um pouco o seu valor, porque tem a concorrência do hospital público. Isso sim, isso não funciona tão bem quanto eu estou dizendo, né? Porque tanto a universidade particular tem um público específico, quanto o hospital público também tem um público específico. Mas, assim, tô tentando ajudar aqui um pouco o Estado, né? Estou tentando ajudar um pouco aqui a ideia do Navarro, né? De explicar o PAC, tá? Estou tentando ser aqui um pouco amigo dele, né? E, e puxar um pouco por esse lado. Mas, na prática, o impacto não é tão grande assim. Pode passar, Lucina. Depois eu explico por quê. Taxas anuais de juros. Não, isso aí é muito. Não vou explicar isso aí, não, porque. Não, deixa um pouquinho, Luciana. Deixa taxas anuais de juros, deixa eu ver aqui se vale a pena eu explicar isso. Vale, vou explicar. Taxas anuais de juros, né? Ele está mostrando que de 2002 a taxa de juros em reais, né, ela vem diminuindo, né, vem diminuindo a taxa de juros. O que é a taxa de juros, né? É a taxa chamada Selic, né? Selic na verdade não é exatamente uma taxa, é porque os jornalistas convencionaram chamar Selic de taxa, mas Selic não é uma taxa, é um sistema. Selic quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Eu trabalhei na Bolsa de Valores em São Paulo e a gente usava muito a Selic como referência. E a gente via sempre os jornalistas chamando a Selic de taxa. Mas, então, a taxa de juros que vai para a Selic, que é operada dentro do sistema Selic, é uma taxa, assim, que o governo federal pega títulos públicos, né, e, e oferece esses títulos públicos, né, oferece no mercado esses títulos públicos, e você compra o título. Quando você compra, você se transforma em credor do governo federal. É como se o governo federal emitisse um papel moeda e dissesse, olha, esse papel vale R$ 1.000. Geralmente uma LTN, né,
que é a letra do Tesouro Nacional, vale R$1.000, né? Não sei se ainda está isso, faz tempo que eu não mexo com isso, mas vale R$1.000. Então, você vai lá, compra, dá R$1.000 esse título, você compra 30 títulos, 40 títulos. Então, o governo diz assim, você está comprando por R$1.000, eu vou te dar 14% de juros em cima desses teus R$1.000. Eu te dou 9,4% de juros em cima. Essa é a taxa Selic. Esse 14, esse 9,4 é a taxa de juros que o governo paga para você, para você para você comprar o título dele. Aí o governo pega o dinheiro que você deu, né? Você deu quando comprou o título dele, do governo. O governo pega esse dinheiro para pagar as contas, né? Muitas vezes o governo está endividado, fez empréstimos no exterior, aí o governo tá mal das contas, gastou mais do que arrecadou, precisa fechar as contas. O que o governo faz? O governo aumenta a taxa de juros sobre seus títulos. Por que o governo faz isso? Para arrecadar dinheiro para poder fechar a conta dele. Aí você pode falar assim, mas professor, qual é o problema disso, né? O problema disso é que essa taxa de juros que é do governo federal, que é operada dentro da Selic, ela serve de referência para todo o sistema bancário, porque os bancos públicos também operam com a taxa da Selic. Então, se um banco público oferece 14% pelos seus títulos para arrecadar dinheiro, os bancos privados têm que fazer os bancos privados têm que fazer a mesma coisa também, né? Porque senão os bancos privados não vão conseguir arrecadar dinheiro. Então eles precisam também aumentar a taxa de juros sobre os seus títulos. Os bancos privados não precisariam fazer isso, porque eles não estão quebrados, né? Mas se eles não fizerem, eles vão ficar mal das pernas, porque eles vão arrecadar, a receita deles vai cair, porque é, eles também emprestam dinheiro no mercado, né? Então, bom, e qual é a consequência pior, né, disso tudo? É que você que é o consumidor final, né, se você vai ao banco pedir dinheiro emprestado para financiar a sua empresa, você pega 100 mil, paga 30 mil de juros, paga 14 mil de juros, né? E isso vai acabar atrapalhando o surgimento de novos negócios, né? A taxa de juros alta, ela atrapalha o surgimento de novos negócios, né? A taxa de juros alta, ela acaba inflacionando o preço dos produtos, né? Porque ela tem uma relação com a inflação também. Enfim, porque ela trava, né, toda a economia. Então, ele está mostrando aí que de 2004 para cá, a diminuição da taxa de juros ela foi crescente, né, até 2012, né, até 2012. Mas o que ele não diz aí nesse gráfico, né, é o seguinte, aqui, essa diminuição da taxa de juros brasileira, ela se deu porque a economia internacional ela estava numa ótima situação, né? Ela estava surfando ondas de crescimento, né? Então foi possível para o Brasil, exportando commodities para a China, para vários outros países asiáticos, né? Para o Japão, né, exportando para os Estados Unidos, né? O Brasil viveu de exportar commodity, né? Commodity, para quem não sabe, são aquelas matérias-primas essenciais para o processo de industrialização e desenvolvimento tecnológico de outros países. Então, ferro, cobre, zinco, manganês, né? E também tem as commodities agrícolas, que é o café, que é o milho, né? Que é o suco de laranja. Então, o Brasil fez sua receita crescer exportando commodities durante a época de crescimento da economia internacional. Daí, como o Brasil estava com uma receita lá em cima, por conta da arrecadação da venda das commodities, o Brasil estava com ótimas reservas cambiais, né, que são reservas em moedas estrangeiras, né, o Brasil estava com dinheiro no bolso, então o Brasil não precisava elevar a taxa de juros,
Por isso que a taxa de juros brasileira ela só cai, ó, porque o governo precisa. Para que eu vou elevar a taxa de juros para arrecadar se a receita está dando picos de crescimento aqui com a expansão das commodities, a economia internacional está surfando onda 3 de crescimento, para que eu vou aumentar a taxa de juros? Então, ó, a taxa de juros foi só caindo. Aí, teve a crise de 2008, né? 2007, a crise americana, ela não vai repercutir logo, mas ela vai começar a repercutir aos poucos, né? A crise americana só vai começar a dar seus efeitos em 2012, ela é 2007, 2008, né? Ela vai 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos depois, ela começa a surtir os seus efeitos, né? E 2013, 2014, vocês já podem perceber aí que a taxa de juros começou a subir. Por que a taxa de juros começou a subir em 2013? Né? Porque a economia americana, a economia internacional, né, que é liderada pelos americanos, né, no quesito produção e consumo, estava fraquejando. Daí o governo brasileiro não tinha mais como arrecadar, receita caindo, novamente precisou recorrer à taxa de juros. Então, a taxa de juros 2013 foi 4,2 e em 2014 foi 5,5, né, que já era 2013, 2014 já era governo da presidente Dilma, né? Aí alguém pode dizer assim, por isso que eu sempre defendi a Dilma, né, quando atacavam ela, e dizia assim, a Dilma não soube fazer a gestão da economia. Eu falei, olha, não é bem assim, né? Veja o cenário que o Lula pegou, né, durante o governo dele, um cenário favorável, internacional favorável, só onda 3 de crescimento, né, e veja o cenário que a Dilma pegou. Então, a Dilma já vai governar pegando as consequências negativas da crise de 2007, que vão repercutir em 2013. Por isso que ela aumenta a taxa em 2013 e aumenta a taxa em 2014, que era para conseguir fechar as contas. E vocês viram, né, que ela ainda teve que dar aquelas pedaladas fiscais, né, que levou ela ao impeachment para conseguir fechar as contas. Isso aí. Próximo, Lucina, por gentileza. Pessoal, antes de eu comentar o gráfico 4, alguém tem alguma pergunta para fazer, algum comentário? Não, né? Então vamos aqui para o gráfico. Não, esse gráfico 4 eu vou passar ele, pode passar ele, Lucina. Gente, é porque são muitos gráficos nesse texto, e se eu comentar todos eles, nós vamos passar aqui até amanhã aqui. Deixa eu ver esse aqui. Pronto, esse é excelente. Eu estou escolhendo só aqueles que são os mais cruciais, sabe, para eu comentar com vocês. Bom, gráfico 5. Vejo que tem duas análises aqui, ó. De um lado, nesse documento, o Cláudio Alexandre Navarro, ele tenta dizer, a mostrar os benefícios do PAC, né? E de outro lado, estou eu aqui dizendo para vocês que não é bem assim, que o Cláudio Alexandre Navarro, nesse documento, eles estão esquecendo o cenário internacional. Veja que ele nem fala, né, cenário internacional, ele acha que tudo, os resultados positivos que aparecem no governo Lula é consequência do protagonismo do Estado. E eu estou dizendo que não é bem assim, que o fator fundamental aí não é o protagonismo do Estado, mas o cenário internacional. Por quê? Se o fator fundamental fosse o protagonismo do Estado, por que o governo da Dilma não conseguiu os mesmos resultados que o governo do Lula? Por acaso a Dilma seria menos competente do que o Lula? Eu acho que não. Né? Se você não olhar o cenário internacional, você não entende isso daqui. Se engole o discurso do Navarro, né, do Cláudio Alexandre Navarro, e acha que tudo aqui é consequência do PAC. Bom, mas vamos aqui, taxas anuais de desemprego. Aí ele pega 2003, né? 2003, o governo do Lula é 2004, né? Pega 2003.
Aí vem 2005, até fiz uma observação aqui, eu nem me lembro, foi essa observação que eu fiz, deixa para lá. Sim, a taxa de desemprego já vinha em queda antes de 2003, exatamente, você pode tirar, era isso mesmo. A taxa de desemprego, ela já vinha em queda antes de 2003, mas ele faz a seleção, né, de tentar mostrar, porque agora, como o governo do Lula começa em 2004, né, ele não pega no começo, ele não pega o governo Fernando Henrique, porque ele não quer mostrar que a taxa de desemprego já vinha de lá. Ele faz só o recorte que interessa para ele mostrar para vocês, né? Tudo é recorte, tudo é discurso. Ele pega, não, vou pegar só de 2000. Agora, quando tem coisa negativa para trás, aí ele mostra. Quando tem coisa negativa para trás, ele mostra para trás de 2003. Quando não tem, ele pega só a partir do que interessa para ele. Aí, bom, então 2003, taxa de desemprego, ó, ela vem caindo, ó, olha, acho que era 12,5, né? 12,5, 11,5, gente, 9,5, 10, 9,3, 7,9, 8,1, 6,7, 6, 5, olha, chegou em 4,9. 4,9 é quase a taxa de desemprego atual dos Estados Unidos, que é 4. Taxa atual de desemprego nos Estados Unidos é 4. Imaginem o Brasil ter uma taxa de desemprego no nível dos americanos, né? Só que, por outro lado, tem o seguinte, né? Essa taxa de desemprego, novamente, não se deveu exclusivamente ao PAC. O PAC pode ter tido sua importância, claro, né? Mas tudo isso é por conta da economia internacional de matriz capitalista. Né? Tudo isso é consequência da economia internacional. Tanto é assim, ó, que eles pararam aqui em 2014. Né? Se você pegar, ó, a crise foi em 2008, mas, como eu disse, a crise ela não surte a sua consequência imediata. Ela é uma onda que vem chegar, ela é uma onda que vem, ela vai arrebentar em cima de você se você estiver na beirada da praia, né? Tanto assim que o Lula disse, não, a crise americana é uma marolinha, né, chamada de marolinha, porque ele disse que quando a onda chegar, ela vai chegar aqui bem fraquinha, né, vai chegar no Brasil bem fraquinha, uma marola quer dizer uma ondazinha pequena, mas não foi bem assim. Se você pegar aqui, ó, de 2014, nós já tínhamos visto que a taxa de juros em 2013, 2014, a Dilma precisou subir a taxa de juros para captar dinheiro, né, 2013, 2014. E um dado que não aparece aqui, que eles seguraram de todo jeito, né, foi a taxa de desemprego. Ó. A taxa de desemprego de 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ela só tende a subir. Se a gente pudesse continuar esse gráfico aqui, a taxa de desemprego em 2015, 2016, ela chegou a 13 ou 14 pontos. Ela ultrapassou essa taxa de 2003, né? Ela ultrapassou essa taxa aqui de 2003, a taxa de desemprego, né? Então, mas ele não mostra aí, né? Mas essa taxa de desemprego, ela voltou a crescer, né? Ela voltou a crescer aqui, a partir de 2014, ela voltou a crescer fortemente. Tudo por consequência do quê? Consequência da economia internacional, comércio internacional. Bom, outro motivo para esses economistas nacionais desenvolvimentistas ou socialistas não considerarem o cenário internacional é por conta da teoria do valor trabalho do Karl Marx, que eu já expliquei para vocês aqui numa aula anterior, né, que aquela teoria do valor trabalho do Karl Marx, né, diz que o que gera riqueza, vamos lá, ver se alguém lembra dessa aula. Segundo a teoria do valor trabalho do Karl Marx, qual é o fator que gera valor numa mercadoria? O que determina o valor de uma mercadoria segundo a teoria do Karl Marx? É para eu saber se estão assistindo a aula mesmo.
Se, não. Qual é o fator? Qual é o fator determinante que determina o valor de uma mercadoria? É a quantidade de quê? O tempo, não, professor? Não. De capital? Não. Qual é o fator que determina o valor de mercadoria? É a quantidade de tal coisa que foi empregada nela. Trabalho. Isso. É a quantidade de trabalho. Então, Karl Marx diz na sua obra O Capital, né? Eu queria falar o tempo de trabalho, professor. Certo, tempo de trabalho. Não, mas a palavra fundamental aí é trabalho, certo? A quantidade de trabalho. Então, se a quantidade de trabalho que foi empregada para definir o valor de uma mercadoria, o comércio, como Marx coloca lá, ele não varia. O comércio não varia. Você vende uma mercadoria pelo preço de custo. Está lá na obra do Marx. Quem duvidar de mim, leia o Capital. Quem tiver dúvidas com relação ao que eu estou dizendo, procura a obra do Eugênio von Bombaverk, que o Bombaverk indica na obra dele os trechos do Capital que ele está analisando. E é muito claro isso que o Marx coloca. Não, o mercado não varia. Você vende a preço de custo. Então, por isso que esses economistas de matriz intelectual socialista ou nacional desenvolvimentista, eles acham que é o protagonismo do Estado que determina as coisas, e eles desconsideram completamente o cenário internacional, ou mais explicitamente o comércio internacional. Né? O comércio internacional para Cláudio Alexandre Navarro não tem importância na definição do que acontece na economia brasileira. O que acontece na economia brasileira não é consequência da economia internacional, na perspectiva do Cláudio Alexandre Navarro. É consequência do planejamento e do protagonismo do Estado. Por isso que ele não considera o cenário internacional. Entendeu? Só que nós vimos no Eugênio von Bombaverk que o que determina o valor de uma mercadoria não é exatamente a quantidade de trabalho, mas o valor que essa mercadoria tem quando é levada ao mercado e é avaliada a sua utilidade pelo consumidor. Não foi isso que a gente viu? A gente viu, expliquei lá no meu texto, né, que existem duas teorias, a teoria do valor-trabalho e a teoria do valor-utilidade. Para os liberais, o que determina o valor de uma mercadoria é a utilidade. Para os marxistas e nacionais desenvolvimentistas, o que determina é a quantidade de trabalho. Em razão disso, é que ele não considera o cenário internacional. Pode passar, Luciana, por gentileza. Mas parabéns aí para a turma, né? Vi que vocês estão atentos ao assunto. Toda a apresentação desse texto vai ser no sentido de mostrar a relevância do protagonismo do Estado e menosprezar a importância do comércio internacional. É basicamente isso. Bom, aqui nós temos um outro gráfico muito interessante, que é esse gráfico 6, né, que é a evolução anual do salário mínimo real e nominal. Brasil, 2000, 2014. Meu pai está me ligando aqui. Só falar aqui com ele. Gente, pronto, vamos lá de novo. Lucina saiu aqui. Meu pai me ligando aqui, querendo que eu leve ele ao médico, né? Mas eu estou com suspeita de Covid, né? Se tiver contato com ele, é capaz de não ser bom para ele, não. Ele tem comorbidades. Lucina, bagunçou aqui total, viu? Estou só esperando estabilizar para eu comentar. Gente, estou só esperando aqui estabilizar aqui a tela
que aí eu já continuo aqui a explicação, viu? Porque aconteceu alguma coisa aqui que, pronto, voltou. Eu falo com o pai. Bom, então, olha só, Lucinda, faz tanto tempo que eu apresentei esse texto, eu nem me lembro o que eu comentei aí, nesse balãozinho. Clica aí para tu ver o que eu comentei. Observe-se que o salário real foi por vários anos superior ao nominal. Ah, tá certo, pronto, pode tirar. Pode tirar. Então, aí ele vai dizer assim, né, ele pega de 2000 e... o governo do Lula é 2004, né? Começa em 2004. Aí ele vem mostrando, né, que o crescimento do salário a partir de 2004, né, ele vai ser constante, né? Mas ele já vinha antes também, 3 anos antes, né? Mas eu acho que eles ficaram com vergonha de começar em 2004, né? Como eles fizeram lá com a taxa de inflação, e eles botaram a partir de 2000 pelo menos, né? Então, a evolução anual do salário mínimo, né? Existe uma diferença entre salário real e salário nominal. O salário real é o salário que os trabalhadores recebem das empresas. É aquele dinheiro que ele pega e bota no bolso. O salário nominal é o chamado salário mínimo, certo? O salário nominal é o chamado salário mínimo. Esse, né, que o governo diz, salário mínimo vai aumentar R$ 50. Aí, no outro ano, né, vai lá o cara na Rede Globo, salário mínimo, aumento do salário, William Bonner anunciando o aumento do salário mínimo. Esse anúncio aí de aumento do salário mínimo nominal. Salário mínimo é chamado de salário mínimo nominal. Salário real é o salário que o trabalhador recebe diretamente do seu empregador. Então, vocês podem observar aqui que essas colunazinhas, as colunazinhas em azul, né, são o salário real. Salário real. E essa linha azulzinha clara, né, pontilhada, né, pontilhada não, com essas bolinhas, né, essa linha azulzinha clara, é o salário nominal. Então, observem aqui que a partir de 2000, né, o salário nominal, mas principalmente em 2000, principalmente não, né, é a mesma coisa. O salário nominal, ele sempre foi abaixo, ele foi metade do salário real. O salário real aqui em 2000 era 338 e o nominal 150. O salário real em 2001 era 368 e o nominal 180. Em 2002, o salário real era 357 reais e o salário nominal 200. Entenderam? Então, o que ele está mostrando, né? Que de 2004, governo do Lula, né? E do PAC também, né? Pegar o PAC aqui, que é 2007. Professor. Então, 2004, 2005, 2006, 2007. Quando chega em 2011, o salário nominal era de 545 e o real de 584. E em 2014, não, em 2013, o salário nominal era praticamente igual ao salário real. Houve uma tentativa de subir o salário nominal e aproximá-lo do salário real. Né? Oi, professor. Sim. Está aparecendo para mim aqui, daqui a 5 minutos a chamada termina. A chamada termina, né? Lucinda, você viu aí que daqui a 5 minutos a chamada termina, eu já disponibilizei um segundo link. Pessoal, se a chamada terminar mesmo, vamos torcer aqui para que não termine, né, mas se terminar, a gente vai para um outro link para continuar, que eu já gerei, tá? A Lucinda passa para vocês lá pelo grupo, aí vocês entram de novo, ok? Aí nesse link que eu gerei, é porque quando a Lucinda gera, né, só tem 1 hora, mas quando eu gero, dura mais tempo. É certo que vai terminar. Então,
Então, vamos fazer assim, vamos migrar logo para o outro link, tá? Vou pedir para a Lucinda. Viu, Lucinda? Vamos migrar logo, pronto. Vamos migrar para o outro link. Que ele chegasse próximo do salário real, né? Porque antes, assim, as empresas, elas pagavam, por exemplo, o salário mínimo real era 151, a empresa pagava 2 salários mínimos, pagava 3 salários mínimos, né? Mas o governo foi fazendo, dando esses aumentos de salário, né, para tentar equiparar com o salário real. Na prática, para o trabalhador, não surtiu nenhum grande efeito. Por quê? Porque o trabalhador já recebia aquilo que o governo dizia que a empresa deveria pagar. É como se alguém dissesse assim: olha, vá ao cinema. E o cara fala assim: poxa, mas eu já estava pensando em ir ao cinema. Então, é, o aumento de salário mínimo nominal, para equiparar com o real, servia mais para uma propaganda do governo, o governo dizia que ele aumentou o salário mínimo, do que de fato para o trabalhador, porque o trabalhador já recebia do seu empregador aquilo que o governo, né, dizia que deveria ser o salário pago. Então, para o trabalhador não teve grandes diferenças, né? Até para o trabalhador ficou assim, né? Muitas vezes o trabalhador, poxa, meu salário diminuiu porque eu recebia 3 salários mínimos, agora eu só recebo 2. Não, é que o salário nominal aumentou, né? Agora, vejam só, qual o principal efeito disso para as empresas? Para as empresas, o aumento de salário é ruim. Por quê? Porque as empresas têm que pagar contribuições maior para o governo a partir do salário nominal. Então, a partir do salário nominal, aquilo que as empresas arrecadam, né, de carga tributária sobre folha de pagamento aumenta. Então, aumenta a arrecadação dos governos sobre a folha de pagamento, aumenta essa arrecadação, ou seja, o aumento de salário não significa que a empresa vai pagar mais para o trabalhador, significa na prática que a empresa vai pagar mais para o governo. Então, aumenta a arrecadação do governo, mas para o trabalhador não tem nenhum significado assim relevante, certo? Bom, é isso, né? E as empresas foram pagando, né, sempre acima do salário nominal, também, né, considerando esse aumento de salário real das empresas também se deveu a fatores internacionais. Pode passar, Lucinda, pode passar. Vocês veem que não foi só o salário nominal que aumentou, né, foi o salário real que aumentou. E o salário nominal, bom, enfim, mas era basicamente isso. O salário real ele aumenta também por conta do aumento do comércio internacional. Imaginem, né, se o comércio internacional continuasse crescendo, como as empresas poderiam aumentar os seus salários reais, né, e a qualidade de vida, né, a renda nacional aumentaria bastante. Não, esse gráfico 7 pode passar, Lucinda, eu não vou comentar ele não. Estou escolhendo aqui só os mais relevantes. Vamos para o outro. Deixa eu ver aqui. Pronto, esse daí é interessante. Evolução anual do PIB per capita e do índice de Gini Brasil, né? Índice de Gini é um índice que é o principal índice que existe em economia para avaliar o nível de desigualdade econômica, ou basicamente a diferença de renda, né, no país, né, entre as pessoas. É chamado índice de Gini, ele varia de 0 a 1. Né? Vocês podem observar que o índice de Gini
Eu aprendi isso lá no curso me especializando no meu doutorado em História Econômica, né? Tinha um professor que trabalhava muito com isso de Gini. Varia de 0 a 1. Então, observem aí que essa linha com essas bolinhas em azul, né? 0,5, 0,49, 0,5, 0,501, 0,502, 0,500. Então, para mostrar, o que mostra isso, esse gráfico, né? Mostra que existe uma correlação direta entre o aumento do PIB per capita e a queda do índice de Gini. Ou seja, o índice de Gini, que é em 2001, ele está acima do PIB, né? Ó, ele está aqui, ele é 0,5, né? O ideal é quando ele se aproxima de zero, né? Ele é 0,55, 55,3, 55,4, né? 53, 53, 52. Quando ele se aproximar de zero, é o ideal. Aí você vai ter um país, se tiver índice de Gini zero, você tem um país com zero desigualdade econômica. Não, isso não quer dizer que todas as pessoas serão iguais, né, do ponto de vista da renda, mas eles usam uma série de itens para medir desigualdade econômica, como, por exemplo, acesso. A pessoa pode ser milionária, o outro pode ter metade da renda dele, né, dos bens, mas eles conseguem acessar os mesmos serviços com a mesma qualidade. Então, é assim que se mede desigualdade. Isso significa que as pessoas terão todas iguais economicamente, não. Significa que elas terão acesso aos mesmos bens e serviços, ou pelo menos aqueles que são considerados fundamentais, né, para que a pessoa viva com dignidade. Não significa dizer que todo mundo vai ter que ter uma Ferrari em casa, se o cara tiver uma Ferrari eu vou ter que ter uma também, senão nossa relação é desigual. Não. Significa que naquele patamar de educação, saúde, segurança, transporte, as pessoas são tratadas de maneira igual. Ou por elevação da renda, ou por prestação de serviço público. Tá? Então, observe no gráfico aí que, na medida em que cresce o PIB, né, o PIB per capita, cresce também cai o índice de Gini. Cresce o PIB, ou seja, à medida em que a produção aumenta o salário, aumenta a renda, todos aqueles aumentos de salário real, né, que vocês viram ali, na medida em que vai aumentando o salário real, né, vai caindo esse índice de Gini aí, com tendência a chegar em zero, né? Quando ele chegar em zero ou próximo de zero, é o mais interessante. Quando ele está próximo de 1, com o índice de Gini 1, é o pior índice do mundo. É um lugar que, se você puder comprar passagem só de volta, né, você nunca mais tem que ir para esse lugar, você tem que se mandar desse lugar aí, se você tiver um índice de Gini 1, é o pior lugar do mundo para se viver. Índice de Gini 0, quase zero, Dinamarca, Suíça, né, são esses países aí que tem um índice de Gini 0,3, 0,2, né? Países excelentes para se viver. Muito bem. Pode passar, Lucinda, para o próximo. Gente, eu vou comentar o último slide. Como eu disse, esse texto tem muitos gráficos, muitas tabelas. Eu levaria muito tempo aqui comentando um por um. Mas a ideia é explicar na essência. Deixa eu ver isso aí. Não, pode passar isso aí. Na essência, aquilo que é fundamental para vocês entenderem. Não, pode passar isso aí também, o 10, pode passar. Aquilo que, na essência, é fundamental. Eu acho até que eu já comentei. Não, pode mais para adiante, Lucila, procura para mim uma parte desse texto aí em que fala em que fala das, como é que chama, meu Deus do céu? Salas,
como chama? Os gráficos eu já comentei os mais importantes. Não? Salas de situação. Localiza aí para mim onde tem uma parte desse texto que fala de salas de situação, que eu quero explicar isso aqui para os alunos, para a turma. Pronto, eu já comentei os principais, até me dei conta aqui, comentei os principais. Localize sua sala de situação aí para mim, por gentileza. Então, é isso, sabe? São essas duas ideias centrais, né? Achar que o planejamento de uma economia se dá por protagonismo do Estado. É aí mesmo, Luciana, tu achou? Baixa mais um pouquinho para eu ver. Desce mais um pouquinho só para eu ver lá o título. Figura 4, salas de situação, excelente, você pode deixar aí, figura 4. Então, só para explicar isso, sabe? Vocês precisam entender que vocês vão se deparar com isso aí na vida de vocês, né, na parte do planejamento, que vai ter sempre uma corrente de pensamento que vai dizer, não, planejamento, para dar certo, é com protagonismo do Estado, né, que é o agente, olha só, o agente protagonista, o Estado como agente protagonista. E vai ter outra versão que eu quero ensinar para vocês, que é do planejamento estratégico, que no planejamento você tem que considerar todos os agentes envolvidos e avaliar o protagonismo de cada um na situação que existe, e não forçar um planejamento do Estado, né? Mas, no planejamento, você tem que ver sempre todos os agentes envolvidos no plano e a importância que eles têm. Isso é planejamento estratégico situacional. Isso que o PAC faz é planejamento tradicional ainda, infelizmente. Mas vejam coisa que eu queria mostrar para vocês, né? Tanto assim, ó, que o PAC pode-se dizer que fracassou, porque quando veio a crise americana e a economia internacional virou de lado, os resultados que ele atribui como consequência do PAC ficaram todos negativos. Taxa de desemprego foi lá para 14%, taxa de juros voltou a subir. Por quê? Porque o cenário internacional mudou, né? Enfim, mas olha só o que eles fazem aqui, né? Como eles sabem, né, que existe um modelo de planejamento estratégico situacional, eles são copistas, né? Eles tentam copiar. E aí, como é que eles fizeram, né? Que foi que eu falei para vocês, quando as características do planejamento estratégico é que quem planeja, planejamento estratégico, quem planeja, executa. Planejamento tradicional, quem planeja não executa, né? Então, vejam só, olha aqui o organograma que eles fizeram. Tem o presidente da República, aí abaixo do presidente tem esse CGPAC, que é um comitê gestor de ministros, então, né, que faz acompanhamento e decisão, né? Aí grupo executivo, o GPAC, depois abaixo tem ainda sala de situação, uma sala temática específica, aí tem um Ministério do Planejamento, tem os Ministérios Setoriais e coordenações, salas de situação, e comitês, unidades do PAC nos Ministérios Setoriais. Então, ele está dizendo assim, né, que a informação sobre determinada obra chega no comitê, unidade do PAC, do comitê sobe para a sala de situação, a sala de situação avalia, manda para o grupo executivo avalia, manda para o comitê gestor pega e manda para o presidente decidir. Essa é a relação hierárquica, a relação, de fato, de baixo para cima, mas quem planejou, que é o ministro do planejamento aqui, né, o MIPOG, não executa, ele não executa, ele acompanha só, mas ele não está lá na hora da execução, ele não acompanha a execução, ele fica em Brasília, né, e a obra está lá em Goiás, está lá em Mato Grosso, está lá não existe autonomia de quem está aqui na obra de tomar decisão nenhuma, precisa passar pelo comitê gestor, vai para a sala de situação, vai para o grupo executivo, vai para o comitê de gestor, até chegar no presidente. E no planejamento estratégico não é assim que funciona. O presidente tem um presidente aqui em cima e tem, vamos supor, aqui embaixo esse comitê unidade.
no meio não tem nada, né? Tem só a Casa Civil, né, que o presidente não vai lidar diretamente com a obra, mas tem a Casa Civil. O chefe da Casa Civil acompanha aqui, ele delega poderes para o chefe aqui da unidade e só cobra resultados, e diz, ó, você vai planejar e você vai executar, você vai me mandar relatórios para eu acompanhar aqui, mas a planejamento e execução é contigo, eu quero ver os resultados, entendeu? Aí sim, né? Aí sim, mas essa forma burocrática aqui, não sei o que, isso aqui continua sendo tradicional, lento, né? E não considera as variáveis que podem acontecer lá. Até o cara apareceu aqui uma variável, um problema, até subir essa escala aqui todinha, avaliar não sei o que, já nem mais faz sentido a solução, entendeu? Então, é isso. E não tem como fazer replanejamento num contexto desse aqui. Você faz um diagnóstico e tenta implementar. Se a realidade não se ajustar, a culpa é da realidade, entendeu? Não tem como você replanejar. Porque quando quem planeja executa, o cara consegue replanejar, redirecionar. Lembra que, né, que o Carlos Matos fala? Você está no ponto A para o ponto B, mas existem várias formas de você, durante o percurso, mudar de direção para conseguir chegar no objetivo. Aqui não tem como fazer ajuste, né? Isso que eles chamam de sala de situação é só uma sala de reuniões como qualquer outra, né, para avaliar a situação. Certo, gente? Era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Finalizo aqui a apresentação. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer agora. Professor, você Sim. está falando aí do plano estratégico, né? Tradicional. Aí eu lembrei daquela questão que estava naquela atividade sobre aquele discurso do Sarney. Eu fiquei até em dúvida em relação a, quando fui responder, sobre essa questão, se seria tradicional ou estratégico. Só poderia só tirar uma dúvidazinha em relação a isso, para a gente entender melhor como é que funciona, porque eu até hoje ainda tenho um pouco de dúvida em relação à identificação desses planos. Então, Leandro, o Sarney, né, ele é um político tradicional, né, na região lá do Maranhão, e que também pensa planejamento de maneira bastante tradicional, né? No discurso dele, ele defende o tempo todo políticas de industrialização. Ele é eleito em 68, né? Então ele defende a todo tempo a industrialização como saída, né? Como saída para o subdesenvolvimento. E ele meio que não pensa em outras alternativas, né? Não considera a condição de educação das pessoas, né? Como é que você vai industrializar, né? Você minerais, né? O Maranhão tem para industrializar. Quais seriam as outras alternativas que poderiam acontecer concomitantes a um processo de tentativa de industrialização? Então, assim, o discurso do Sarney é muito parecido com o discurso do Celso Furtado, é muito parecido com o discurso do Roberto Simonsen, que é a ideia de que eles fizeram o seguinte diagnóstico. Olha a palavra diagnóstico aí. Você tem um problema, uma doença, né, que é o subdesenvolvimento, e a forma de resolver, de curar o subdesenvolvimento é através da industrialização. Outras alternativas que não sejam essas, né? Então, é um discurso tradicional, de planejamento tradicional. E vocês viram lá no vídeo, né, como o Maranhão é mazelado, né, era, né, e ainda é hoje um estado bastante mazelado, né, cheio de mazelas sociais. Em 68 vocês viram lá como Glauber Rocha, né, Glauber Rocha ele mostra, contrapõe o discurso do Sarney de um lado, contrapõe com a realidade, né, contrapõe com a realidade, mostrando o que era a realidade do Maranhão, né, rapaz lá doente, semi-morto em cima de uma cama de hospital,
a educação em completo abandono, um quadro grave de violência, enfim, um descalabro total, né, que era o Maranhão, e o Sarney praticamente constituiu uma verdadeira oligarquia, né, no Maranhão. Ele passou a governar o Maranhão, a família dele, ficaram governando o Maranhão sucessivamente, né, e o modelo de planejamento foi esse mesmo. Tivemos também outro vídeo, né, que eu passei do Val Muniz, né, que o Val Muniz mostra no outro vídeo dele, a invenção do Nordeste, né, como a ideia, né, essa ideia de Nordeste precarizado, dependente, né, como ela é interessante para que certos grupos políticos possam se aproveitar dessa ideia para implementar, para se manter no poder, nos governos, né, enfim, como essa ideia ela é colocada o tempo todo. E como a ideia do Estado planejando como um salvador da sociedade, né? E no Nordeste, vocês podem perceber que existem dois grandes órgãos de planejamento, que é o DENOX, né, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, e a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, os grandes órgãos de planejamento. Muito bem, Leandro. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, espero que sim. Mais alguma questão, gente? Tá certo. Bom, se não existem mais perguntas, a gente pode encerrar por aqui, já são quase 5 horas, tá? Se eu vou dar uma olhadinha no plano, acho que tem mais um conteúdozinho lá para finalizar com vocês, mas aí eu passo o material para vocês estudarem, vou corrigir as avaliações lá que vocês fizerem, ainda não tive tempo, peço até desculpas, porque está muito corrido para mim, né? Eu estou com minha agenda lotada todo dia de coisas para fazer, mas vai dar certo. Essa semana ainda eu corrijo, eu acho que segunda ou terça eu disponibilizo para vocês o resultado. Vou somar a nota dessa prova com a nota daquela atividade. Se forem muitas as notas baixas, a gente pode pensar numa segunda avaliação para não ter que mandar vocês imediatamente para a F, tá? Mas eu não posso nem dizer o resultado das notas porque ainda não corrigi. Tá certo, gente? Então é isso aí. Boa tarde a todos, boa sorte.